Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à casa de papai, do Abba. Espírito Santo se manifesta aqui e aí também. Amém? Enquanto eu falava aqui, eu e você vamos fazer um podcast de casais. Não, eu e você. Veio aqui agora. Amém? Sim, foco. Deus te abençoe, viu? Você já abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo... Gênesis é depois de Apocalipse. Acabou o Apocalipse, você vira a Bíblia, está em Gênesis. Entendeu? Gênesis 1, 1. Na verdade, é Gênesis 1, 1. Achou? Nossa, que difícil achar, né? Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja, e houve, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, e disse o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e a separação entre as águas e as águas. E fez Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. Até aí. Senhor, nós te agradecemos, fala conosco através de tua palavra, pois nós estamos aqui, Senhor, para aprender mais de ti e crescermos no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, todo e qualquer fortaleza maligna que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a ação que se levanta contra a ação maligna, em nome de Jesus já está cancelado. Toda força demoníaca na transmissão, na palavra, seja cancelada agora e lançada no abismo. E que prevaleça apenas o Espírito Santo de Deus, e a sua voz ecoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá. Bom, a voz de Deus, ela ecoa na criação, né? A criação, Salmo 19 diz que os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, a criação manifesta o DNA, a identidade, aquilo de quem digamos assim, manifesta o DNA do seu Criador. Tem a identidade, tem a marca do Criador na criação. Certo? E Deus, como Criador, Ele poderia ter feito a criação de muitas formas, né? Ele poderia ter criado e feito as coisas colocando a mão, dizendo, estalando os dedos, pensando, dizendo para o anjo, ó, eu estou mandando um montão de anjo, vocês fazem aí para mim. Não. Deus é o responsável direto pela criação. Deus é responsável direto e criador direto de sua obra na criação. E Ele cria de uma forma muito
muito peculiar, que é através da sua voz. A primeira coisa que a criação ouve ao ser criada é a própria voz de Deus. Porque Deus disse, haja luz. Se Deus disse, significa que Ele falou. O verbo se manifestou, haja luz. E houve luz. Certo? Ele disse, haja firmamento, e houve firmamento. Né? Haja a separação das águas, e houve a separação. Né? Ajunte-se águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Deus disse, haja os animais, haja os vegetais, e Ele, através da sua voz, fez, ao som da voz de Deus, a criação, ela veio, trouxe à existência aquilo que não existia, por causa do poder de Deus, da sua voz. E a voz de Deus, ela faz, e ela trouxe 3 coisas na criação, inclusive no próprio homem. Porque não há como você se relacionar com uma pessoa se você não falar com ela, correto? Ah, pastor, mas tem Libras. Né? Mas é uma maneira de falar. É uma maneira de se comunicar. Mas no comum, você precisa falar. E até mesmo o surdo que fala na linguagem de sinais, ele manifesta um som na sua boca. Porque ainda que ele tenha ele se comunica com Libras, né? A linguagem de sinais, língua de sinais, mas ainda assim, talvez na ânsia de querer mostrar uma coisa, na ânsia e no seu desejo de querer comunicar e passar aquilo que ele quer que o receptor, a pessoa saiba, ele manifesta um som. Né? Por quê? Porque é uma comunicação. Então Deus comunica com a sua criação. E a criação, inclusive o homem, que é a coroa da criação de Deus, né? Deus se comunica. E Deus em todo tempo se comunica com a sua criação. E a criação, ela ouve e obedece o seu Criador. O homem que muitas vezes se manifesta como a coroa da criação, muitas vezes é rebelde. E por conta de sua rebeldia, tem as suas consequências por sua rebeldia. Certo? Então, a voz de Deus, primeiro, ela traz 3 coisas. Principalmente quando nós aceitamos a Cristo e temos o contato com essa voz de início. Ela traz primeiro a identidade. Ela traz uma direção e ela cria. Na verdade, primeiro ela cria, ela traz uma identidade e depois uma direção. Porque quando a criação nem sabia quem era, é muito, muito interessante, porque a criação ouve a voz de Deus em sua primeira, e ela ouve a voz de Deus na sua própria criação, na sua própria existência, na sua própria formação. Então ela cria, a voz de Deus primeiro ela cria. Segundo, ela traz a identidade e depois a direção. Por que criar? Porque muitas vezes existem coisas, porque Deus, o Salmo 139 diz que Deus, muito antes do ventre da nossa mãe, já havia criado todos os nossos dias. Ou seja, todos os nossos dias estão escritos no seu livro. E ainda que a gente dê um jeitinho para cá, um jeitinho para lá, mas o propósito dele está lá escrito. O propósito dele para a nossa vida está escrito no seu livro. Está escrito no seu livro. E todas as maneiras, não importa para onde, ele sempre vai trazer a gente para o plano original.
Porque a vontade dele é que prevaleça na nossa vida. Para que aquilo que ele criou se materialize na nossa vida. Porque antes de nós nascermos, nós estávamos apenas aonde? Em Deus. Efésios 1 diz que nós somos gerados nele. E onde nós estávamos antes? No ventre de mamãe. Dentro do meu pai. Não. Não. Nós estávamos em Deus. Porque nós somos gerados nele. E automaticamente, nós já havíamos sido gerados. Não havia sido materializados ainda aqui na terra. A partir do momento que nós materializamos e ele materializa, automaticamente o propósito dele já está aqui na terra. E aí, no decorrer da vida, é que muitos acabam se perdendo, ou indo fora, ou indo contrário à vontade dele. Mas Deus não é pego de surpresa, porque ele tem um plano. Um plano na sua criação para cada um de nós. Segundo, ele nos dá uma identidade, porque para cada um, certo? Ele deu uma identidade, certo? Identidade é aquilo que é. É para aquilo que você foi feito. Então o sol foi criado para quê? O sol foi criado com uma identidade, sim ou não? Para que o sol foi criado? Com um propósito, com uma identidade. Para quê? Para iluminar durante o dia. O sol não foi criado com uma identidade para iluminar a noite, não. Para iluminar. O propósito principal do sol é para iluminar. E para aquecer também. Mas antes disso, já havia luz. Porque Deus, antes de criar o sol, já disse, haja luz e houve luz. Então, o próprio Senhor, a luz que emana dele, é o que ilumina e que dá a identidade para cada um de nós. Por quê? A luz, o que ela faz? Ela ilumina, certo? Ela esclarece aquilo que está escondido. Porque se está tudo muito escuro, se a gente fechar aqui e deixar muito escuro, principalmente de noite, a gente é perigoso esbarrar aí nas cadeiras. Por quê? Porque não está esclarecido. Mas quando existe a luz, automaticamente nós sabemos quem nós somos em Deus. Por isso que a primeira coisa que nós, quando nós aceitamos a Cristo, a luz de Cristo, ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. E tudo aquilo que estava oculto começa a ser revelado para nós e dentro de nós. Para que nós saibamos a nossa identidade. A nossa identidade principal é a identidade de filho. É a identidade de filho, de co-herdeiro com Cristo. A lua foi criada para quê? Para iluminar durante a noite. E ilumina. Mas também para trazer o equilíbrio das marés. Identidade, objetivo. E se aproximar um pouquinho mais, não. O Senhor mantém a ordem em todas as coisas. O Senhor mantém a ordem e Ele criou com uma identidade. Ele criou eu e você com uma identidade. Certo? Por mais que o diabo, ao longo da nossa vida, queira deturpar, queira fazer a gente desviar, queira... Por isso que o diabo muitas vezes quer lançar muitas palavras na nossa vida, né? Quantas palavras eu recebi? Quantas palavras eu recebi na minha vida para querer distorcer a imagem, a identidade de Deus na minha vida? Sabe qual é uma das outras identidades nossa? Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. E como imagem e semelhança do Senhor, nós temos uma identidade nele, porque fomos gerados nele. Então nós somos santos como ele é santo. Nós buscamos, andar em temor, buscamos ser perfeito como ele é perfeito. Não que alcancemos a perfeição, porque a perfeição de Deus é uma coisa
inatingível, mas a perfeição que ele estipulou para nós. Por isso Cristo veio e se manifestou como homem, para que nós tivéssemos um modelo, para que nós soubéssemos para o que nós somos chamados. Identidade. Identidade, eu sou filho, eleito, herdeiro. Por isso que Satanás quer lançar muitas vezes palavras contra nós, para que nós não saibamos qual é a nossa identidade, ou mesmo sabendo qual é a nossa identidade, muitas vezes nos pegamos questionando. Não. Você vai acordar de manhã e ver o sol falando assim, ai. Aí você olha assim, metade do sol está preto e metade está aquecido. E fala, nossa, o que aconteceu? Gente, notícia de última hora. O sol está chorando. O sol está questionando a sua identidade e não sabe se ilumina todo, não sabe se ilumina metade, porque o diabo lançou palavra contra ele e ele não sabe mais por que ele foi chamado. Já ouviu isso? Já pensou? O sol, ele foi criado para uma finalidade, identidade, ponto. Eu e você fomos criados para uma identidade. Independente daquilo que o diabo fale contra mim, contra você, nós temos uma identidade e não vamos sair fora dela. Eu sou filho, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Filho, e filho tem uma identidade, é parecido com o pai. Filho anda na presença do pai, ele está perto do pai todo o tempo. Filho, ele tem a autoridade delegada pelo pai sobre ele. Certo? Porque quantas vezes já viu em empresa, o pai chega lá, aí chega o filho. Não, esse aí é o filho do dono, esse é o filho do dono. As pessoas têm temor, certo? Então, nós temos a autoridade do pai. E em último, nós temos a direção. A voz de Deus nos traz a direção. Quando Jesus foi, ele deu uma direção para cada um dos... Para iluminar de dia, o outro para iluminar à noite, firmamento, e disse para a terra, produz os seus frutos, animais, produz seus animais terrestres, sejam fecundos, deu uma direção para ser fecundo. A voz que nos dá uma direção. Deu uma direção para a criação. Ele deu uma direção para o homem. Dê nome nos bichos, cuide da terra. E disse quando ele criou Eva, falou assim, ó, você é auxiliadora, mulher idônea, sejam fecundos e frutificai. Direção. A voz que nos dá uma direção. Porque quando nós temos a voz do Senhor na nossa vida, e mesmo muitas vezes não se identificando, mas muitas vezes o próprio Espírito Santo fala dentro de nós. Ele não precisa falar fora de nós, porque ele está dentro de nós. Por que ele falaria fora se ele está dentro? Por isso, muitas vezes o Espírito Santo vai falar dentro de nós e vai nos dar a direção, porque nós não andaremos errante na terra, não andaremos perdidos, sem saber o que Deus tem, sem saber o que eu tenho para a minha vida. Ah, eu não sei. Não, o Senhor nos dá uma direção para ser santos, o Senhor nos dá uma direção para nós exercermos a autoridade que Ele nos deu. Foi Jesus que nos deu a autoridade. Enquanto se levantar situações contrárias, eu tenho autoridade, eu vou usar a autoridade que o Senhor Jesus me deu, porque a voz dele me deu autoridade. A voz dele me disse para ser santo, como ele é santo. A voz dele me dá dons. A voz dele me diz para eu me guardar, para vigiar e orar, porque ele está vindo. Então a voz do Senhor, ela cria, ela dá identidade e ela dá direção, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe, que você fique com essa palavra, seja cheio do Espírito Santo e saiba que foi o Senhor que te criou, viu? Você não é obra do acaso, não. Foi o Senhor que te criou lá, como eu disse no Salmo 139. Antes do ventre da tua mãe,
Você foi gerado não pela fecundação no óvulo da sua mãe. Você foi gerado antes mesmo no Senhor. Você foi gerado nele. O Senhor te deu uma identidade. Você é filho. Não é bastardo, não. E o Senhor te deu uma direção. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Ouça a voz do Senhor.